Os rubis são uma das pedras preciosas mais cobiçadas e famosas do mundo. Joias com rubis verdadeiros costumam ser muito caras e representam um sinônimo de poder aquisitivo e glamour. Como são poucas as pedras preciosas com a cor vermelha, os rubis reinam quase absolutos como a principal pedra preciosa na cor vermelha. E você, já andou em algum rio com várias pedrinhas? Rios ou córregos costumam ter pedrinhas arredondadas, que chamamos de pedras roladas, que ficam com essa forma por conta dos milhares de anos de atrito umas com as outras e com a água. Em rios podemos encontrar muitas pedrinhas de origem vulcânica, sedimentar e quartzo de vários tipos. Mas você sabia que no meio dessas pedras de rio também podemos achar um rubi? Já pensou em estar num rio passeando com a família numa trilha e parar em um rio com pedrinhas e achar um rubi? Na verdade, eu deveria perguntar: você saberia se estivesse diante de um rubi verdadeiro achado num rio? Será que você saberia reconhecer um rubi? Saiba que nem todas as pedras preciosas estarão lindas e bem visíveis assim na natureza. Então, nesse vídeo vamos mostrar como reconhecer um rubi em meio a pedras de rio. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. No vídeo de hoje vamos te mostrar como reconhecer um rubi em meio a pedras roladas de rio, que poderiam passar facilmente despercebidos. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita para deixar a sua inscrição e também o seu like para não esquecer ao longo do vídeo. Assim, o YouTube vai sempre te recomendar mais vídeos interessantes e curiosidades sobre o mundo das pedras preciosas. Então, pessoal, é bom que você saiba algumas informações importantes e empolgantes sobre o rubi antes de ir à caçada a essas pedras preciosas. Então, primeiro é importante que você saiba que o rubi é formado pelo mineral corindon, que é basicamente uma composição química entre o alumínio e o oxigênio. Ele é o mineral mais duro que existe depois do diamante, podendo chegar à dureza 9, e tem uma densidade relativamente alta, próxima a 4. Outra coisa que já falamos aqui no canal é que o corindon forma rubis e também safiras. Ou seja, rubis e safiras na verdade são o mesmo tipo de pedra, apenas de cores diferentes. Quando temos tons vermelhos arroseado nos corindons, chamamos de rubis. E todas as outras cores possíveis são as safiras. As safiras mais famosas são as de cor azul, mas elas podem existir em qualquer cor. Mas se em nenhum lugar tem rubi, pode ter a safira também. E aí, já sabia disso? Mas tem mais coisas interessantes. O Brasil, ele não é um produtor famoso de rubis e safiras. Mas isso não significa que no Brasil não exista. Mas sim que rubis e safiras não foram muito explorados no Brasil ao longo do tempo. E deixem aberto para pessoas normais como a gente que gosta de sair catando pedrinhas por aí e quem sabe encontrar algum rubi ou alguma safira. As melhores pedras de rubi e safira ao redor do mundo vêm justamente de rios, geralmente lá do Sri Lanka. Isso porque o atrito com as outras pedras do rio acaba por eliminar naturalmente as pedras ruins. Ou seja, caso você ache um rubi no rio, há boas chances que seja uma pedra boa para lapidação. Mas agora vamos aos pontos que você precisa observar quando você estiver num rio e quiser encontrar um rubi. Primeiro ponto é observar a região, pois se na redondeza tiver os indicativos positivos para a formação de rubis, sua chance de achar uma pedra preciosa vai melhorar muito. Observe se na região ao longo do rio, principalmente contra a correnteza, existe algum lugar com rochas com o famoso pegmatito. Faça uma caminhada e você deve encontrar paredões rochosos. Não precisa ser muito alto, com rochas parecidas com granito, mas cheia de inclusões mais grosseiras e grãos maiores, com inclusões de cinza, preto, esbranquiçado, e outras partes brilhosas. Inclusive, se tiver granito na região, as chances de encontrar um rubi ou uma safira também podem ser boas. Veja se na região tem a famosa malacacheta ou pedras similares da família da mica, que são essas pedrinhas brilhosas que parecem um plástico, mas têm um brilho meio reflexivo. Elas existem em diversos tipos de tons e cores e são bons indicativos para a presença de rubis na região. Se na região próxima ao rio também tiver algum local com quartzo branco com aquelas manchinhas pretas, que são as turmalinas negras, também pode ser um indicativo legal da presença de rubis na região.
Então, depois de analisar as condicionantes do lugar, a gente precisa analisar diretamente o rio. Mesmo que você não encontre essas formações rochosas ao redor do rio, mesmo assim nós podemos analisar as pedrinhas, já que as pedras de rio elas podem viajar muito tempo ao longo do rio e longas distâncias. Então o rubi pode ter vindo de um local muito mais longe. Catando as pedrinhas de rio, nós podemos identificar as pedras pesadas. Em meio às pedras e os cascalhos, seria interessante observar a presença das ilmenitas ou das cromitas, que são pedras meio escuras e meio metálicas às vezes. Elas parecem um pedacinho de ferro em alguns casos. Elas são escuras, têm um brilho metálico e podem atrair ímãs em alguns casos por conta do minério de ferro. Essas pedras são muito pesadas. Onde existem pedras pesadas se acumulando também pode significar que os rubis e safiras também estejam se acumulando ali, por serem também pedras pesadas. Nesse caso, uma outra pedra pesada que você pode encontrar em meio aos rios é a granada. Geralmente ela também tem uma cor escura, marrom e também vermelha. Nos rios elas são meio arredondadas. A granada também é uma pedra preciosa, mas de valor muito mais baixo do que um rubi. E ela às vezes pode ser justamente confundida com o rubi por causa da cor. Só que a granada ela tem um vermelho mais puxado para o tom de vinho, enquanto o rubi ele tem um vermelho mais puxado para o tom de rosa. Mas mesmo assim, falando, pode ser difícil identificar uma granada de um rubi à primeira vista, mas calma que já vamos mostrar um jeito infalível de separar essas duas pedras. Primeiro, lembre que onde tem rubi também tem safira, que pode ser de qualquer outra cor. Então é importante identificar as pedras pela característica e não só pela cor. Caso você queira passar uma bateia de garimpo nos cascalhos dos rios ou uma peneira, isso pode facilitar a sua busca. Rubis e safiras são pedras pesadas e geralmente vão ficar no fundo das bateias ou peneiras. Elas são cerca de 35 a 40% mais pesadas que um quartzo, jaspe ou ágata achado no rio, que são as pedras mais comuns. Mas se for muito pequena, vai ser difícil identificar pelo peso, então observe a pedra de perto. De preferência com a pedra seca, tente observar alguns padrões que são específicos para rubis e safiras. Observe se você consegue ver algumas estrias, como se fossem linhas retas, cruzando de um lado para o outro. Essas linhas podem ser escuras ou mais claras e refletir a luz do sol, e podem ser também meio metálicas. Essa é uma característica importante dos corindons. Outra coisa, observe se há formação de camadas, como se fosse uma espiral, ficando cada vez menor. Observe isso na casca da pedra ou às vezes também no seu interior. Às vezes tem um desenho com uma forma hexagonal, com ângulos retos. Não se confunda, isso é bem diferente da ágata cornalina. A ágata cornalina pode ser meio avermelhada também, só que ela tem listas paralelas parecendo rendas, que acompanham toda a pedra. Além disso, as ágatas são pedras mais leves, e quando colocadas contra a luz, às vezes exibe um tom de vermelho, geralmente um vermelho castanho, mas não se iluda com isso. Nos rubis e safiras, pode notar que as camadas em espiral ao redor da pedra são meio reflexivas, como se fosse uma casquinha aparecendo. Olhe de perto a pedra e tente notar essas características. Mas digamos que você ainda esteja com dúvida, esteja confuso se suas pedras são de fato um rubi ou não. Então, para separar definitivamente rubis de outras pedras vermelhas, como no caso a granada, você pode usar uma lanterna com luz ultravioleta, que são essas lanternas para identificar notas falsas, muito fácil de encontrar em qualquer lojinha. Coloque as pedras suspeitas num local com fundo escuro, pode ser um pano. Apague as luzes e ligue a lanterna ultravioleta. E você vai notar que os rubis vão ficar com uma cor rosa intenso, mesmo os mais escuros. Esse é um dos melhores testes para identificar um rubi verdadeiro. Olha só que interessante. Mas esse teste não serve para a safira. Então, quando identificar um rubi, observe bem as características da pedra e veja se há pedras semelhantes com as mesmas características, só que de outras cores no local, pois essas vão ser as safiras. Além desses testes, você pode ainda fazer um teste de densidade relativa usando uma balança de precisão simples. Dá para fazer esse teste em casa de maneira muito simples, inclusive vai ter um vídeo na descrição mostrando como é que faz. Na maioria dos casos, as pedras da família do quartzo têm um resultado de densidade que não passa dos 2,7. Então fique atento a resultados acima de 3, 3,5. Não só para rubis, pois locais com esses indicativos, que já mencionamos acima,
também podemos achar outras pedras preciosas, como o caso do topázio e também do diamante. Mas aí já é um assunto para um outro vídeo. Mas por esse vídeo eu espero que você tenha aprendido a como identificar um rubi e uma safira verdadeira nos rios. E acho que a partir de agora você vai ter um olhar diferenciado quando você estiver andando num rio, num local cheio de pedrinhas. Aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários as dúvidas de vocês. E também conta aí se você tem acesso a um lugar com um rio cheio de pedrinhas e conta pra gente o que você já encontrou por lá. Não esquece de olhar a descrição, os outros vídeos sobre a identificação de pedras preciosas e densidade, além do link para o livro Gemologia para Iniciantes, que vai te ajudar a compreender melhor cada detalhe dessas pedras preciosas e de muitas outras. Para você que ama pedras preciosas, vale muito a pena. Então pessoal, no mais eu desejo uma boa sorte a todos na caçada aos rubis e às safiras. Eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até mais!